Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Como vocês estão? Então, estamos aqui programando, né, a nossa última aula desse primeiro trimestre, né, relacionado ao capítulo 8, como a tecnologia pode contribuir com alternativas ao petróleo, né? Então, a gente sabe que o petróleo é uma das principais fontes de energia utilizada hoje no mundo, né? É um recurso não renovável, ou seja, leva milhões de anos para ser formado na natureza. Uma vez consumido, não tem como voltar a ser petróleo de novo, né? Levaria mais milhões de anos para que esse processo pudesse acontecer algum dia. Então, a gente pensando na estimativa de vida do ser humano, né, é praticamente impossível para a gente ter esse recurso sendo renovado. Por isso ele é chamado de recurso não renovável. Todo mundo entendeu? Pois é. Então é o seguinte, como que a tecnologia pode contribuir com alternativas ao petróleo? Então, primeiro, os derivados do petróleo, né, interferem principalmente na qualidade do ar, né? Então a gente está vendo nas figuras aqui, né, é, as- as- a, a fumaça que é gerada pela queima do petróleo, além de gerar gás carbônico, né, que vai ser um dos gases aí do efeito estufa na Terra, e pode inclusive contribuir com o aquecimento global, gera uma outra série de substâncias tóxicas, como o monóxido de carbono, né, que pode causar alergia, atacar as vias respiratórias, causar uma série de problemas à saúde humana. E a gente está vendo que, além da poluição que é gerada pela queima, né, aqui os grandes centros, por exemplo, né, com a utilização do petróleo, o aumento do número de automóveis, assim, em pouco tempo, em poucas décadas, ele, assim, praticamente tornou um absurdo, né, comparativamente ao que era antes. E também aqui, ó, a produção do lixo, né? Borracha, o plástico, que a população costuma utilizar, nós utilizamos e descartamos, né? Jogamos no lixo. Pouquíssimos, infelizmente, poucas pessoas fazem a coleta seletiva desse material, separa para poder ser reutilizado, reaproveitado ou reciclado, né? Então a gente geralmente ainda não tem uma cultura no país ainda para poder estar fazendo esse tipo de coisa, mas infelizmente o meio ambiente está sofrendo muito com o acúmulo dessas substâncias aí, né? Os derivados do petróleo, né, principais como combustíveis são o gás, a gasolina, o querosene e o óleo diesel. Né? Mas a gente sabe que tem uma série de outros derivados, como o plástico, a borracha, que a gente acabou de mencionar também. Aqui essas fotos, né, elas mostram uma série de problemas causados à saúde humana em decorrência dessa queima do petróleo, né? Então, desde pequenininho, crianças com asma, com problemas de saúde sério, a gente está tendo aqui inflamações de olhos, conjuntivite, alergias de pele, tudo isso está relacionado com a poluição do ar. A gente agora aqui, né, em 2020, a gente está passando por um quadro de pandemia, né, relacionado ao Covid, ao vírus, né, e isso tem feito com a quantidade de pessoas circulando no ambiente diminuísse bastante em decorrência do isolamento social. Uma das consequências positivas é que menos pessoas estão utilizando automóveis, estão saindo às ruas, queimando combustível, e a ciência já conseguiu detectar e fazer estudos de que a qualidade do ar no mundo tem melhorado assim rapidamente em função da não queima desses combustíveis aí. É como se a natureza respondesse rapidamente a nossa não ofensa a ela, né? E então isso serve até de mais um exemplo para a gente, ser humano, como a gente pode, se a gente quiser, a gente ainda pode ter uma vida muito mais saudável no planeta. Né? Talvez não precisasse tanto deslocamento como a gente costuma fazer de forma tão aleatória, simplesmente enchendo o tanque do carro, queimando petróleo e saindo por aí de qualquer jeito. Antigamente a pessoa, para ir numa padaria, na esquina de casa, pegava o carro, queimava combustível e ia. Né? Então você vê que talvez, quem sabe, né, uma das consequências do final dessa pandemia seja o estímulo a hábitos de vida mais saudáveis, né? Então vamos falar da nossa próxima tela aqui agora. Então tem os combustíveis que não são derivados de petróleo, né? São chamados biocombustíveis. Bio significa vida, combustíveis originados a partir de matéria prima vinda de viva, né, que a gente utiliza de alguma forma. Basicamente, né, o que é utilizado como combustível não derivado de petróleo são materiais de origem vegetal, né? Então você tem, por exemplo, o etanol,
né, que é o álcool que é vendido aí nos postos de gasolina em concorrência ao petróleo, o etanol tem um poder energético menor que o petróleo, né? Mas, em compensação, o nível de poluição que ele emite é muito, mas muito menor. Esse gráfico mesmo está mostrando aqui, tá vendo? Para você rodar 1.000 quilômetros, né? Vou colocar uma distância daqui, quase daqui, perto daqui, em Porto Seguro, por exemplo, na Bahia. Para você rodar isso, você emite aqui, quilos, tá? Imagina quilo de gás. Então, para você poder rodar daqui até lá, você emite aproximadamente, tá, 130 quilos de gás carbônico se você utilizar gasolina. 130 utilizando gasolina, tá? Agora, se você utilizar o etanol, que é o álcool, olha aqui a diferença. É menos da metade do que você usaria com gasolina, a quantidade de poluição que você gera pelo etanol. Então, ou seja, isso no planeta seria uma diferença considerável, né? Só que as pessoas muitas vezes preferem utilizar mesmo a gasolina por questão de hábito, por questão de falta do raciocínio em relação a isso. Você tem que abastecer mais vezes? Tem. Mas em compensação, o álcool também costuma ser algumas vezes mais viável, mais barato do que a gasolina. Mas quem tem preocupação com o meio ambiente, né, daria preferência ao uso do etanol em função da gasolina. Assim como acontece com a biomassa, né, que é um material que pode ser utilizado na queima, por exemplo, para geração de energia, a lenha, que é madeira, que é material de origem vegetal também, e o biodiesel, tá? O diesel, é, ele é um óleo que é extraído de sementes vegetais. E como qualquer óleo, ele pode ser queimado como combustível. Então, olha para você ver, o biodiesel, por exemplo, aqui, né, se ele fosse, quando ele é utilizado como combustível, olha aqui a diferença dele em comparação à gasolina. 3 vezes menor a emissão de gás carbônico. Então, é uma alternativa muito viável. Então, aqui está mostrando do lado aqui, inclusive, a produção desse material, né? A matéria-prima para o etanol e o biodiesel são colhidas e triturados. No caso do biodiesel, igual eu falei com vocês, a gente vai extrair óleo dos grãos, sementes, frutos, e no etanol é um processo de fermentação, né? É semelhante ao que é feito para produzir as bebidas alcoólicas aí, igual a cachaça, por exemplo, né? É o material da cana-de-açúcar que ele extrai, da cana-de-açúcar, ele é fermentado e aí produz o álcool, produz o etanol, tá? E isso pode ser utilizado então como combustível, beleza? Ah, um outro derivado, o substituto também ao derivado do petróleo, o petróleo se produz plástico. Eu falei com você que é um grande problema ambiental, né? Hoje existe muito estudo, inclusive aqui no Brasil, né? Eu queria até parabenizar as nossas universidades, que são os centros de pesquisa, e se Deus quiser, um dia eu quero que vocês estejam lá cursando cursos na universidade pública, que é a universidade de pesquisa, onde você consegue desenvolver, você tem incentivo para você poder desenvolver pesquisa. E um dos pontos que eu quero parabenizar, principalmente o FMG, que trabalha muito com isso, Universidade Federal aqui de Minas Gerais, que é a produção de bioplásticos. Ou seja, você imagina, hoje já tem disponível no comércio sacolinhas plásticas, por exemplo, que são biodegradáveis. Olha que coisa interessante. Você joga uma sacolinha no lixo, ela vira matéria orgânica, ela vira adubo, ela vira esterco para as plantas, ela desmancha. Ao contrário do plástico vindo do petróleo, por exemplo, que não desmancha, né? Então aquele plástico ali fica ali centenas de anos ali sem degradação, né? Causando um acúmulo de poluição ambiental e riscos para as espécies vivas e vegetais do planeta muito grande, né? Então tá aí a dica, né? Não é um combustível, mas é um material que também poderia, em maiores estudos em escala de produção, substituir o plástico do petróleo aí nos nossos equipamentos também, né? Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção nessa videoaula. Ela foi mais curtinha, né? Porque esse finalzinho, esse capítulo era um pouquinho menor, mas foi muito importante e interessante poder fazer o fechamento dessa apostila, desse volume 1 aí, né? Provavelmente depois dessa aula, a gente vai estar finalizando a semana para o início das nossas férias escolares, antecipadas em função dessa pandemia do Covid-19. E eu coloquei algumas coisas que tá assim, gente que passa as férias em casa, né? Vai ser o nosso caso, né? Vai ser nossas primeiras férias em que a grande maioria de nós
A gente não vai viajar, não vai passear, não vai pegar um bronzeado, não vai ter muito o que contar de diferente. Mas a gente vai estar em casa. Em casa a gente pode aprender a fazer coisas diferentes, coisas novas. Eu vou colocar disponível para vocês lá, onde vai ter essa aula, um PDF muito interessante que a ReHap, uma loja de brinquedos, ela desenvolveu, que mostra uma série de brincadeiras que você pode fazer em casa, né? Sem material nenhum. Você brincar com os amigos, às vezes você consegue marcar com um colega numa videoconferência ou com a família que eu fazer videoconferência, fazer os joguinhos, fazer as brincadeiras também. Eu até fazer dentro de casa, chamar o papai, chamar a mamãe aí e fazer essas brincadeiras também, tá? Então, assim, é uma série de brincadeiras muito fácil de fazer que assim, dá para poder entreter a família inteira, né? Eu queria também, nesse vídeo, né, eu prometi que eu mandaria para mais algumas pessoas uns salves aí, né? Um abraço. Sei que a distância entre a gente, né, ela hoje em dia está cada um na sua casa, a gente não mais se encontra nem por aí pelo mundo mais, mas um dia a gente vai voltar a se encontrar novamente. Mas eu acho que esse gesto de carinho acaba fazendo com que a gente lembre um pouquinho de cada um. Essa semana eu estive observando os comentários, aí eu coletei o nome de alguns alunos que estiveram lá comentando alguma coisa. Não contemplei todo mundo, mas assim, à medida que eu for fazendo o vídeo, a gente vai estar lembrando de alguns aí. Então, um abraço aí para Larissa Megali, para Sávio Guilherme, Cauã, Cibele, Ana Clara, Pedro Félix, Victor Hugo e Bernardo Carvalho, tá? E um abraço a todos aí. Muito obrigado pela atenção. Não deixem de assistir às aulas, tá? Não, se for o caso, comente lá também no YouTube, onde vocês forem, quando vocês acessarem também, para que eu possa ter uma certeza que realmente vocês estão participando dessas aulas. Assim, porque a gente faz esse material e produz isso com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado pedagógico. E a ideia é que você entenda o conteúdo, entenda a matéria, fique tranquilo nessa pandemia, já tanta coisa difícil, tanta coisa para preocupar, já mudou tanta a vida da gente, né? E a escola, o professor, a gente é parceiro de vocês, a gente está junto com vocês. Então, assim, a gente não está aqui para poder dificultar, atrapalhar a vida de ninguém, mas que você consiga passar por essa pandemia e levar um pouco de conhecimento de ciência, geografia, história, português, matemática, e que você consiga fazer o seu sexto ano. Claro, vai ser um sexto ano diferente de qualquer outras pessoas tiveram ao longo da vida delas. O seu, com certeza, é único esse sexto ano, né? Mas é igual, geralmente, né, as pessoas falam por aí, se a vida te deu limões, né, faça limonada, né? Então, ou seja, tem como a gente aproveitar de tudo, sim, e achar o que tem de bom e positivo nisso daí, tá? Um grande abraço a todos, desejo saúde, paz, felicidade nessas férias aí. E assim que elas terminarem, né, nós retornamos com vocês aí, ok? Abração, fiquem com Deus.